Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente, eu, Marta Leite, Life Coach do blog introvertidamente.com e Rosalíria dos Santos do blog Ame a Sua Sensibilidade. E nós estamos aqui mais uma vez para Você Pergunta, nós respondemos. E hoje o nosso tema é sobre propósito. Propósito de trabalho, trabalho com propósito e por que não dizer também, não é, sobre propósito de vida. E hoje o que nos trouxe aqui foi a questão de um dos membros do nosso grupo que relatou um pouco da sua trajetória de vida, onde ela diz que fez o curso de biologia e durante esse período que fazia esse curso, ela descobriu que não se identificava muito com biologia. Nesse meio termo também, ela fez um curso de design e ela disse que esse curso de design ele motivava ela bastante, ela ia fazer o curso com muita alegria, com muita satisfação, precisava percorrer uma distância, uma certa distância para chegar no curso, mas aquilo não era problema para ela. E uma coisa que ela relata também é que na trajetória dela, ela foi professora, foi dar aulas, e que ela disse que no princípio ela era uma pessoa muito idealista, achava que ela, através da educação, poderia transformar o mundo. Mas ao chegar a conviver com a realidade da educação, aquilo fez ela, de certa forma, se sentir muito frustrada e se desmotivar em continuar, né, naquele contexto de educação. E é justamente essa trajetória de vida dela que leva à questão que ela nos trouxe, que é como fazer, não é, para evitar frustrações no trabalho e como encontrar um trabalho com propósito. E é sobre isso que eu hoje vou falar juntamente com a Rosalira aqui para vocês. Olá, pessoal. Bom dia. Então, são vários temas que se agrupam na história que ela nos contou. A questão da frustração no trabalho, no emprego tradicional, com todas as regras, com a questão da autoridade, com pouco espaço para criatividade, etc. E a questão do trabalho com propósito, né? Eu penso que, na verdade, são dois temas. Porque nem sempre o fato da gente estar frustrado no trabalho atual quer dizer que ele não tem um propósito ou que não responde ao nosso propósito, né? São coisas que as pessoas às vezes juntam tudo e parece que todo mundo tem que pedir demissão hoje e mudar para um trabalho que a pessoa não sabe direito o que é. Então, acho que a primeira coisa é isso. A frustração no trabalho pode advir da falta de sentido que se encontra nele? Claro que sim. Porém, a questão do sentido, eu acho que ela tem a ver com o trabalho na relação com a pessoa. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade em encontrar sentido no meu trabalho anterior, como professora e pesquisadora, mas tenho amigos que encontram muito sentido nesse trabalho, que se identificam profundamente, que para eles responde a uma questão profunda. Então, não existe esse trabalho que não tenha sentido. Existe o trabalho que tem ou não sentido para aquela pessoa. Então, acho que isso é muito importante. Ser professor, por exemplo, como traz a menina, é um trabalho pleno de sentido e significado para muita gente. Ser professor dentro da sala de aula, no sistema educacional atual, com todas as regras, com as dificuldades, etc., pode fazer com que a pessoa não perceba que o problema não está na falta do sentido no trabalho, mas o problema está no contexto em que o trabalho ocorre. Então, acho que para começar é bem importante diferenciar e a pessoa perceber qual é a razão da sua frustração. Porque se a razão da sua frustração é o contexto, por exemplo, de um trabalho como professor ou professora, existem N maneiras de ensinar, né? Você pode ensinar online, você pode criar um curso à parte, enfim, né? Então, você pode reencontrar o sentido, talvez mudando um pouco a ótica que você está avaliando o seu trabalho. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu acho que é bem importante, Marta. Exatamente, Rosalira. E um aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção a respeito do significado, e aí eu acho que principalmente quando a gente encontra um contexto externo
que nos causa frustrações em relação, que nos faz questionar o nosso significado, não é? De trabalho, por exemplo, eu acho que convém que a gente assuma uma perspectiva diferente e faça isso ajustando as nossas expectativas. Eu diria, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi a fazer comigo, né? Eu também sou educadora, que antes eu também, como uma boa idealista, eu imaginava transformar o mundo, né? A gente tem aquela coisa de eu vou mudar o mundo, e a gente descobre que, né, a mudança do mundo inteiro, ela pode ser feita ajustando esse propósito a mudar uma pessoa de cada vez, por exemplo. Então, é um ajuste de expectativa, o que é quem eu espero mudar. E uma das coisas que eu fiz no meu trabalho foi ressignificar a minha expectativa, tá? Ou seja, se eu trabalho uma pessoa, se no contexto de educação para mim, o que eu ensino, o conhecimento que eu levo, ele é capaz de dar uma perspectiva nova a uma pessoa, de certa forma transformar o mundo dela, eu já estou também transformando o mundo. Então eu acho que o propósito também ele tem a ver com a questão da expectativa, é você ajustar a sua expectativa de transformação do mundo, né? Já a gente está falando aqui dos mais idealistas, para um contexto de realidade. Ou seja, eu ouvi uma frase hoje que eu achei assim, muito, muito legal, que ela diz o seguinte: em tudo que você for fazer, faça-se a seguinte questão: o que eu disse a essa pessoa, o que eu ensinei a essa pessoa, o conhecimento que eu levei a essa pessoa, trouxe algo de novo, fez ela pensar diferente, sentir diferente e atuar no mundo de forma diferente? Então, para mim, eu acho que eu já atingi o meu propósito. Então, se eu consigo fazer isso com um aluno em uma sala de aula, ou aqui no meu trabalho também, né, tanto eu quanto a Rosalira, então, em termos de propósito, o meu já está atingido. E eu acho que essa questão passa também por um ajuste, não é? Um ressignificado de propósito e um ajuste de expectativas em relação a isso. Exato, isso é bem importante. E eu acho que um último elemento, e aí talvez a gente entrasse mais profundamente na questão da moça, é a questão da paixão. Quando você tem paixão pelo que você faz, você necessariamente contagia outras pessoas com paixão. No meu caso, por exemplo, embora o ambiente sala de aula em si não me dissesse muito em termos do para quê, que é a questão do propósito, né? Para que a Uhum, gente está aqui, para que uhum. estamos fazendo isso, a paixão pela disciplina que eu trabalhava, que é a antropologia cultural, sempre foi contagiante para mim e para os meus alunos. Assim como nesse momento, né, o que nós duas fazemos, né, Marta? A paixão É. com que nós fazemos isso, nós também sentimos que toca a muitos de vocês e que contagia. Então, a paixão é um grande guia nessa nossa busca pelo sentido, pelo significado, né? E isso me lembra a frase do nosso admirado Joseph Campbell, né? Eu digo nosso porque tanto eu quanto a Marta temos uma admiração muito profunda por ele, e que ele diz exatamente isso: busque a sua felicidade. Busque a sua felicidade e o universo abrirá portas onde só havia janelas. Quer dizer, a sua felicidade, ela te dá é a tua paixão, ela te dá esse sentido, é aquela coisa que você pode, como eu e a Marta, né, falar sobre o assunto por horas seguidas e as pessoas vão dormir e vão acordar e você ainda vai estar falando, se lhe deixarem, mesmo sendo introvertido, né? Então, acho que na narrativa que a moça nos faz, o meu sentimento é que a biologia não lhe traz esse sentido de paixão. E aí a gente sai, então, da frustração no trabalho estrito sensu para entrar no debate sobre propósito profissional, né? Porque eu não gosto de confundir propósito profissional com propósito de vida, porque eu acho que a vida de ninguém se resume à profissão, aquilo que ela faz.
Se resume a muitas outras coisas. Eu tenho um propósito de viver bem com as pessoas que eu amo, eu tenho um propósito de ser muito amiga do meu filho, eu tenho N outros propósitos na vida, que são propósitos de vida. Então, muita gente está lidando com a questão do propósito profissional. É só porque as pessoas tendem, às vezes, a resumir, né, propósito de vida ao seu propósito profissional. E eu acho que é mais amplo. Exatamente, Rosalida. E eu quero levantar também aqui uma questão que antes da gente pensar em termos de propósito, não é? De propósito de trabalho em si, o que é um trabalho com propósito para a pessoa, antes disso vem algo que a gente faz num processo de coaching, que é o autoconhecimento, é a pessoa se conhecer e responder questões tanto mais superficiais como mais profundas a respeito de si própria, tá? E no contexto de trabalho, eu acho que algumas questões também seriam importantes serem feitas antes de se pensar no propósito. Qual é a relação que você tem com o trabalho? Não é? O que é que o trabalho significa para você? Não é? O que é que você busca? Claro que o trabalho tem uma relação forte com a questão financeira, né? É dele que deriva o nosso sustento, não é? Mas o que é que você busca para além da questão financeira no trabalho? Não é? O que você busca apenas dinheiro ou você busca realização? E o que é essa realização para você? Com quem você gostaria de trabalhar? Não é? Quais são as pessoas com quem você gostaria de trabalhar? Então, existem N questões a respeito da sua relação com o trabalho que precisam ser respondidas como, digamos assim, uma condição para que você encontre realmente aquilo que é propósito de trabalho para você. Isso é uma questão que vale a pena a gente lembrar. Do ponto de vista, pensando nas pessoas altamente sensíveis, né, pensando nas PAs, tem uma coisa que a doutora Eron sempre insiste, que eu acho maravilhoso, acho que bate muito com o que a Marta acabou de dizer, né, que ela traz de volta o conceito de Jung de individuação, ou seja, a questão da vocação passa também por conhecer a você mesmo, como disse a Marta, e mais ainda, avançando no conceito do Jung, por se tornar você mesmo, né? Tornar-se você mesmo é um trabalho interno, né? É um trabalho psíquico, emocional, que é um trabalho de liberação também, um trabalho de liberação dos condicionamentos que você recebeu. Tem uma frase da moça, quando ela faz a narrativa da vida profissional, que eu acho muito legal, que ela diz: eu não sou mais aquela pessoa que escolheu o curso de biologia. Né? Ou seja, esse é o processo de individuação. Ela está se tornando ela mesma. Né? Ela não é mais a garota, sei lá, de 18, 19, 20 anos, que marcou um X na hora do vestibular. Aquela pessoa ainda era alguém que não se conhecia. Né? Então, ela está nesse processo. E nesse processo, se a gente quer pensar num propósito, a gente precisa se liberar disso. E aí entra outra coisa muito semelhante entre paz e, pelo menos, determinados introvertidos, que Marta já falou, que é a questão da intuição. Né? A nossa intuição, que nos ajuda em relação a tantas coisas, ela também pode nos atrapalhar nesse momento. Né? Uma das primeiras coisas que eu acho que atrapalha é que a maioria das pais muito intuitivas, elas também costumam ter muitas opções e ficam meio perdidas nas opções, né? Eu me daria bem num trabalho que fosse de ajuda humanitária. Mas aí eu não podia me dedicar à minha parte artística. Ou, não, minha questão é o meio ambiente. Mas eu gosto tanto de ter coisas bonitas em casa e com a questão ambiental talvez eu não ganhasse o suficiente. Né? Não, eu quero trabalhar com animais de rua. Mas talvez tenha aquele confronto com as outras pessoas, eu não gosto de conflitos. Então, a gente, como somos muito intuitivos, podemos nos perder dentro da nossa cabeça, dando voltas e voltas, sem conseguir
sair e testar as coisas. E esse é outro problema para os pais, a gente tem medo de errar. Então fica tentando, eu gosto de dizer que a gente fica tentando resolver o mundo na nossa cabeça, né? E isto não é viável. A vida não ocorre dentro da nossa cabecinha de paz. A vida ocorre na interação com o mundo e com as outras pessoas. Então, acho que essa é uma dificuldade que as pais costumam ter, é um leque de alternativas muito grandes que a gente costuma abrir. E a outra coisa que costuma nos atrapalhar também, por sermos muito intuitivos, é que a gente às vezes não conhece os fatos. A gente se baseia muitas vezes no nosso nariz, no feeling. Não, eu sinto isso, e isso, Marta, é uma distorção cognitiva, né? Eu Sinto logo sinto, é verdade, né? logo é verdade. Não é penso, logo existe. Não, Sinto, logo é verdade. Né? Então, às vezes, ou muitas vezes, é importante ir ao mundo, perguntar, ver como as pessoas vivem, né, antes de tomar as nossas decisões somente baseadas no nosso sentimento. Né? E tem uma proposta, então, que a Aeron faz, que eu gosto muito, que ela faz assim, então, brinque, pegue 2 ou 3 dias e faça como se você já tivesse escolhido essa profissão. Vá aos lugares, veja como as pessoas interagem, veja como você se sente, enfim, é sair um pouco da nossa cabecinha e sim. tentar viver a experiência. Eu acho que isso é uma das coisas que é bem importante nesse processo de conhecimento. Uhum. Rosalira, uma coisa engraçada que você falou, e tudo que você falou a respeito dos altamente sensíveis, isso também ressoa com os introvertidos, tá? E eu vou explicar a questão, assim. Como introvertidos, né, a gente tem essa propensão de olhar para dentro, né, nós somos mais independentes, nós somos autossuficientes, então, em relação à orientação insight, então tudo tem que ser de dentro para fora, não é? Os extrovertidos, pelo contrário, eles olham o que está ao redor e eles vão à vida, fazem, se adequam ao que está fora deles, tá? É essa a diferença que a gente tem deles. Então, para os extrovertidos, se adequar e viver o mundo da maneira como ele é fácil. Para nós, a gente precisa de um processo que chama-se de identificação nossa com o que está lá fora, não é? A gente quer criar uma identidade nossa própria para atuar no mundo lá fora, e essa identidade nossa, a gente quer que ela seja algo pronto, não é? Algo nosso. Quando se fala identidade, isso tem que vir da gente. Então, a gente, além de querer essa identidade pronta, esse eu pronto para atuar no mundo, esse eu pronto, ele é mais, digamos assim, fruto da minha percepção de como o mundo do que da minha vivência e da experiência com o mundo, que é isso que me falta como introvertido, que é justamente o que os extrovertidos fazem. Eles vão experienciar, não é? E a gente quer criar, não é, esse eu ideal sem passar pela experienciação, sem ir ao mundo. Então isso é uma questão também que até a questão do ideal nosso, de achar que a nossa atuação deve ser de determinada maneira, em determinado contexto. A gente chega nessa realidade e ela é diferente daquilo que a gente imagina. Então, isso é muito frustrante. Então, isso é um aspecto a ser lembrado, né, a ser pensado. Idealismo, ele tem a ver com o que eu penso que o mundo deveria ser. Né? E aí é uma lição para a gente também aprender, como a Rosalira mesmo falou em relação aos altamente sensíveis. Então, vamos à vida, saia à vida, experimente coisas diferentes, veja como é que as coisas funcionam, como é que as profissões funcionam, como é que as atividades funcionam. Né? Afinal de contas, não é dentro da nossa cabeça que a gente vai atuar, a gente atua no mundo exterior. Isso é uma coisa importante aqui também a se considerar. Há uma outra questão também que eu não posso deixar de lembrar, é que, em termos de sentido, em termos de significado, há uma frase do Viktor Frankl que diz assim, que o sentido ele depende de homem para homem, de momento para momento, de hora para hora, de dia para dia. Então, eu acho que isso é também uma lição para a gente, enquanto intuitivo, introvertido, aprender, é que
esse eu ideal ou esse propósito ideal, ele pode ser um propósito para agora, mas ele também não precisa ser para sempre. E eu acho que isso também entra aqui em acordo com uma coisa que a Rosalida fala bastante, que tem a ver com o coach ontológico, que é quem eu estou, não é quem eu sou, não é a respeito de quem eu sou, mas de quem eu estou sendo nesse momento, tá? E eu acho que isso também é um outro aprendizado que a gente precisa ter, exercer essa flexibilidade, não é, de entender que nós somos momentos, né? O que eu sou agora, eu não era ontem, não é? E eu já não serei amanhã, não é? Que é aquela coisa justamente que a nossa leitora falou na questão dela, né? Ela disse que quando ela fez a escolha, ela já não é mais a mesma pessoa que era quando ela escolheu o curso de biologia, por exemplo. Isso são coisas que a gente também, né, essa flexibilidade e essa compreensão a respeito do fluxo da vida, das mudanças, não é? Do que a gente precisa também levar em consideração. E se vai me dar o que eu estou buscando, porque às vezes o que você falou é uma palavra que eu acho fundamental, identidade. Às vezes a pessoa está buscando o propósito para que o propósito defina quem ela é. Sim, sim, Enquanto que a gente está propondo, né, que o processo seja inverso, exatamente. que você vá construindo, nem é conhecendo, é construindo Sim. quem você é, nessa ideia do Jung, da individuação, né, que você Uhum. vai se tornando você vai construindo quem você é, e com isso você vai encontrando propósitos, Exato. com um S. Marta Leite e Rosalira dos Santos estão aqui trabalhando com introversão e autossensibilidade. Neste momento, isso responde plenamente às pessoas que nós somos. Porém, nada impede que no processo de crescimento nosso, a gente descubra uma outra questão que nos toque tão profundamente ou mais profundamente e que a gente incorpore isso. Esse é outro mito. Eu acho que estão se divulgando muitas fantasias sobre o propósito. Parece um pouco com aquele conto tradicional do pote de ouro no fim do arco-íris. Vai, que você vai achar o seu propósito. Então, tem muitas fantasias sobre isso. Quando a coisa pode ser bem mais próxima da nossa vida, da vida de todo mundo, sem tanta angústia. Virou um tema angustiante. Sim, Preciso achar meu propósito, preciso achar meu propósito. Né? Que tem uma coisa que o Wayne Dyer, que morreu há pouco, dizia e que eu amo, né, que foi uma das coisas que eu aprendi na minha formação em coaching, uma das frases dele que é: não morra com a sua música dentro de si. É só isso. Eu acho que é só isso. Né? Cada pessoa tem alguns tons de música para tocar. É importante tocá-las. Agora, se você vai viver disso, se você vai fazer disso um hobby, são outras questões. São outras questões que aí também podem ser abordadas. exatamente, Rosalira. E eu queria lembrar também uma coisa aqui que eu acho importante. Teve um post do grupo essa semana que tem uma certa relação com isso, que a pessoa dizia que ele não se via como alguém que tivesse missão, propósito, vocação e essas coisas que são, aqui ele chamou do senso comum. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma observação que eu faço, né? Eu acho também que existe um certo modismo a respeito de propósito, seja propósito de vida, propósito de trabalho, porque é aquela coisa assim muito da moda, né? Hoje em dia você não precisa só ser feliz, você também tem que viver uma vida com propósito. Você tem que ter propósito em tudo que você faz. O seu trabalho tem que ter propósito. Então, não ter esse propósito pode acabar, por conta desse modismo, se tornando mais um sofrimento para as pessoas, que é isso que eu observo, né? Essa é uma observação minha, do que qualquer outra coisa. Então, ninguém tem que ter absolutamente nada, você não tem que ter nada, tá? E a questão de propósito também, a gente tem que perceber que no propósito não é essa coisa assim, propósito de vida, algo maravilhoso, alguém que vai ser bem sucedido, famoso e mudar o mundo, né? Parece que o propósito é mais uma questão de status do que qualquer outra coisa, né? É uma imposição social, digamos assim, é que o propósito ele está em coisas simples da vida também. Você pode querer o seu propósito ser cuidar de gatos, cuidar de animais.
cuidar da sua família, ser um bom pai, ser uma boa mãe, né? Viver a sua vida sossegada, tranquila, ter uma vida minimalista. Então, o propósito é algo também muito relativo e muito pessoal. Tá? Também não considere que não ter um propósito, entre aspas, nobre, né? Aquela coisa que é mais algo a se acrescentar na lista de conquistas que a pessoa tem na vida, e não é exatamente. Quando eu estou conversando sobre isso com os clientes de coaching e as pessoas querem mudar o mundo, etc., eu faço, ok, a questão é como você vai contribuir para, né? Então, entre eu e mudar o mundo, tem todas essas palavrinhas. Eu contribuir para, né? E o como? Eu como. Então, assim, entre eu e mudar o mundo, que está lá, tem uma escadinha, né? E tudo que eu vou fazer é botar a minha gotinha de água no tanque mudança do mundo. O que eu tenho, se eu quero, é identificar qual é a minha gotinha de água, né? E reconhecer que, de repente, a minha gotinha de água pode ser criar filhos felizes. Pessoas que serão generosas, que serão boas pessoas, porque tiveram uma infância que lhes propiciou isso. Essa é a minha gotinha de água, Rosalira. Massa. Esta é a Feito, gotinha de né? água de cada um, né? Feito. O que a gente sai desse negócio eu quero mudar o mundo para... Qual é a sua gotinha de água? E para a gente finalizar, eu acho que seria interessante a gente fornecer aqui alguma espécie de ferramenta que possa ajudar tanto a nossa leitora como outros também aqui que queiram é, compreender os próprios propósitos que tem, não é? Se ainda tem essa necessidade, mas não sabe como fazê-lo. Existe uma ferramenta que é atribuída aos japoneses, cujo nome é Ikigai. E o que essa ferramenta é, na realidade, é um diagrama que contempla aspectos da nossa vida, não é, que são fundamentais para nós. E a gente usa essa ferramenta, inclusive, como maneira de nos ajudar a responder às nossas questões que têm a ver com os nossos objetivos de vida, com os nossos propósitos. Na realidade, propósito tem a ver com metas e tem a ver com objetivos. Né? E muitas vezes nós temos metas e objetivos e eles estão um tanto quanto distorcidos. A gente não tem muita certeza, ou eles são frutos de percepções equivocadas que nós temos, tanto a respeito da realidade, como a respeito de nós e das próprias nossas capacidades. Então, o Ikigai, o que ele faz, ele é um diagrama que ele molda 4 dimensões básicas, que são a sua paixão, a sua vocação, a sua profissão e a sua missão de vida. E para esclarecer melhor a maneira como eles intersectam, não é? Como ele é usado, como essas dimensões são usadas para nos ajudar a perceber os nossos propósitos de vida, a Rosalira vai explicar um pouco para vocês, não é? Quais são essas dimensões e qual a importância da gente olhar para elas. Rosalira. Então, é engraçado porque o Ikigai ele nos permite pensar e começar a juntar, né, essas diversas partes do quebra-cabeças que nós somos a cada momento da nossa vida, né? Então, a gente falou aqui de alguns desses elementos, a gente falou da paixão, aquilo que você ama fazer, aquilo, como eu disse, que você pode passar horas fazendo ou falando sobre, né? A gente falou da vocação, né? Aquilo que o mundo precisa. E onde a sua gotinha d'água, onde você acha que pode contribuir, né? E a gente não falou, né, Marta lembrou bem, da questão da profissão, né? Aquilo pelo qual as pessoas estão dispostas a pagar a você para que você faça. E isso é bem importante, porque se trata daquilo onde as pessoas veem valor. E é muito importante para nós, pais e introvertidos, principalmente do tipo intuitivo, porque é nesse enlace, né, entre aquilo que você ama, a sua vocação, e aquilo que o mundo está disposto a lhe pagar,
que a gente sai dessa tendência a ficar apenas dentro da nossa cabeça e a gente estabelece a relação com o mundo. Então, assim, o diagrama do Ikigai, que também trata da missão, né? A sua missão, no sentido que a gente falou da sua música, dos dons que você traz, daquilo que você pode oferecer ao mundo. Então, o diagrama do Ikigai, com essa coisa, aquilo que você é bom, aquilo que você ama fazer, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo qual as pessoas veem valor, estão dispostas a lhe pagar, ele nos permite juntar esses elementos todos, né? E começarmos a ter uma direção para essa escolha. Mas lembrando, primeiro, que é uma escolha sua, e não deve estar presa aos condicionamentos, aos deverias, às normas, e agora a norma de que você tem que ter um propósito profissional na vida. Né? E lembrando também que, como a gente diz, existe sempre uma proporção de coisas ruins dentro das coisas boas, gente, sobre a proporção R. Né? O trabalho mais satisfatório terá dias onde você irá se arrastando fazê-lo. Não nos percamos dentro desse idealismo excessivo. Da mesma forma que uma relação afetiva, a mais maravilhosa, tem seus momentos de crise, também um trabalho que corresponde ao nosso ideal, que é Ikigai, que nos faz feliz, etc., haverá dentro deles momentos, e às vezes momentos, grandes momentos, que estaremos entediados, cansados, frustrados, etc. Não existe uma fórmula mágica para sairmos da vida. Não existe essa fórmula mágica. E o propósito profissional muito menos responde a isso. Eu acho que o Ikigai seria, para ser uma conversa, não é, Marta? Não ser um processo de coaching. Sim. Onde aí sim a gente poderia aprofundar isso na perspectiva individual ou de um grupo, né? Mas para ser uma conversa, eu diria que o Ikigai é a melhor mensagem que a gente poderia deixar desse bate-papo. Ele ilustra, não é, Rosalira? Ele ilustra. Então é isso, gente. A gente espera que as reflexões que a gente trouxe, os insights, sejam úteis, que ajudem vocês a pensar, né? Espero que vocês também nos deem feedback, até que ponto isso ajuda, o que vocês achavam que a gente deveria aprofundar mais, explicar melhor, enfim. Né? Nosso desejo aqui é realmente de ajudar vocês a encontrarem o caminho para se sentirem cada vez melhor com a pessoa que vocês estão sendo. Ok, a gente fica então por aqui. Inscrevam-se nos nossos canais, acompanhem-nos nos nossos blogs e nas nossas redes sociais. Comentem e façam sugestões, caso vocês queiram que a gente melhore alguma coisa no nosso conteúdo. A gente se vê em mais um Você Pergunta, Nós Respondemos. Gente, um beijo grande e até uma próxima vez. Tchau!